Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Bom, muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, bastante atrasado, né, que o horário era 17h20, mas pela situação que a gente tem vivido aqui, o Alessandro, nosso grande amigo, machucou e a gente está tendo algumas complicações técnicas para começar o programa, mas hoje, como anunciado mais cedo, ontem e hoje mais cedo, através da minha rede de contatos e também pela página da televisão, no Facebook, estamos recebendo aqui grandes nomes do direito de Minas Gerais, para a gente discutir essa situação do ex-presidente Lula, né? A constitucionalidade de todo o processo, se está valendo, se não está, né? Se há flexibilização de direitos, se não tem. Cooperação internacional, se a cooperação internacional que houve foi legítima, se não foi, né? O direito penal, é um direito penal geral ou é um direito penal para cada um, né? E, obviamente, que a constitucionalidade disso tudo, com meu amigo Camilo Machado, professor lá da Faculdade Milton Campos. E na área penal nós vamos discutir aqui, bater um papo com o Dr. Leonardo Coelho, professor também. E meu amigo Juan Ferraz, para a gente falar de direito internacional. Então sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É muito bom todos os dias estar aqui, pelo menos de segunda a quinta-feira ao vivo, para tratar desses assuntos tão pertinentes para a sociedade brasileira, né, numa televisão que é tão aberta e tão comunicativa como a TV Banqueta. Sejam todos bem-vindos aqui e obrigado por nos receber todos os dias na sua casa. Camilo, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber mais uma vez. Eu sei que já é sócio do programa, né? A hora que precisa, Camilo, desce aqui e tal, me ajuda nisso aqui e tal. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Betão, e já me sinto, inclusive, né, filho aqui de Nova Lima, por tantas vezes vir aqui, enfim, domicílio profissional da mesma forma pela Faculdade Milton Campos, que tenho a felicidade de ministrar já há alguns anos, enfim. Da mesma forma, cumprimento nossos telespectadores, cumprimento os nossos colegas aqui, espero que a gente possa debater algumas questões e, de alguma forma, contribuir com quem nos ouve, enfim, e quem nos assiste, com um tema tão polêmico quanto é esse momento político instável que o Brasil vive. Doutor Leonardo, depois de um longo e tenebroso inverno, depois do rádio e tal, estamos de volta aí para a gente falar desse direito penal, né? Se é um para cada um ou se é um para todo mundo. Tempos sombrios, né, Betão? Vamos Tempos levando, sombrios, né, que a gente vive nesse momento no Brasil, mas quero dizer que é uma alegria estar com você agora aqui na televisão, né? A gente esteve junto lá na rádio falando sobre a Lava Jato, como você bem me lembrou. E é isso, estamos aí para a gente discutir, tentar trazer algum alento ou algum conhecimento para a sociedade. Uma inquietude também. Também, muitas inquietudes, né? Muitas. Vai voltar mais vezes agora. O Juan também já é de casa, também já veio em outras vezes no rádio, na televisão também. Seja muito bem-vindo, Juan. É muito importante a gente falar dessa relação da cooperação internacional que houve aí, né? Sem dúvida, Betão. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E assim, eu gostaria de reiterar o que eu disse aqui no último encontro, que foi exatamente no dia do aniversário de Nova Lima. É um prazer falar aos cidadãos novalimenses, explicar um pouco sobre o direito internacional, sobre como se deu especificamente o caso de cooperação internacional no caso da Lava Jato, né, envolvendo o ex-presidente Lula. E eu fico feliz de poder contribuir com a cidade, para que o cidadão entenda um pouco mais de direito internacional e conheça um pouco mais desse direito, que para mim é muito interessante. Beleza. Camilo, queria começar com você. Como é que está, como é que foi e como é que está essa constitucionalidade de todo esse processo? O STF acertou, na sua opinião? Como é que foi esse entendimento do STF com relação a essa prisão do presidente Lula? Pô, é difícil, Betão, responder essa pergunta sua, enfim, de uma forma até contínua, porque essa questão, por sua vez, já fez com que o STF se debruçasse sobre a matéria por 2 sessões, né? Inclusive tendo que interromper uma sessão e a outra por mais de 11 horas vigorando. Mas, primeiramente, eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte: por mais aflito que nós todos estejamos, acho que não tem ninguém, talvez, satisfeito com o cenário político nosso. É certo que a gente vive uma crise política. Mas eu tento ser otimista pelo seguinte fato: eu acho que crise traz solução.
seja no âmbito conjugal, com relacionamento, seja no âmbito doméstico, às vezes com o pai, com a mãe, seja no âmbito da política, porque a crise nos traz, seja no âmbito econômico, a crise nos traz reflexões, como que a gente pode nos reinventar. E eu acho que é o momento do brasileiro tentar entender assim, será que o trato nosso com a coisa pública, será que o nosso trato também buscar informações acerca de políticos, ou seja, será que é isso que a gente quer para o Brasil? Agora, a única ressalva que eu faço é que eu tenho medo apenas de nós não conseguirmos superar a briga contra a corrupção enquanto nós continuarmos politizando, certo? As discussões judiciárias. Pelo seguinte fato, às vezes a gente perde a amizade, a gente perde, às vezes, uma referência na relação entre aluno e professor, uma relação profissional, porque cada um pensa de forma diferente. Se a gente não conseguir separar o que é jurídico do que é, de fato, político, vai ser uma discussão inócua, com prejuízo para a sociedade e apenas com o benefício para os próprios políticos, que assim querem se perpetuar. Com relação à decisão do STF, inicialmente, não tem certo ou não tem errado. Certo? Porque a decisão sobre prisão na segunda instância é uma questão que diz, é um mérito político, ou seja, que o poder constituinte estabelece para a gente vai ser preso em primeira instância, segunda instância ou trânsito em julgado. Tanto é assim que, por exemplo, o Brasil é o único país do mundo que a gente tem a prisão após segunda instância. Não é certo ou errado, é uma decisão nossa. Grande parte dos países, a maioria, a prisão é na primeira instância apenas, já direto. Alguns outros países, a prisão após segunda instância. É igual a maioridade penal. Tem países que têm maioridade penal com 12 anos, maioridade penal com 14, maioridade com 18, maioridade com 21. Né? Então, esse é o primeiro pressuposto. A gente não tem na nossa Constituição, por mais que a gente tenha 250 artigos, nenhum artigo tão explícito quanto a possibilidade da prisão. Mas a gente tem alguns indícios que o Constituinte nos trouxe acerca da prisão. Onde que estão esses indícios? No artigo 5º, que vai tratar sobre os direitos e garantias individuais fundamentais, especialmente no artigo 57, no inciso 57 e no inciso 61 da nossa Constituição, no qual o artigo 5º, inciso 57, ele vai falar que não haverá culpa formada até o trânsito em julgado. E aí, por esse inciso, se houve o apego dos magistrados que entendem que não pode haver prisão até o trânsito em julgado. O problema é que vem o Constituinte e coloca já no inciso 61 que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por decisão de autoridade competente. Agora, na minha posição como constitucionalista, enfim, eu espero também não resumir, não tem nem a pretensão de querer encerrar o debate, eu acho que o importante é se ficar discutindo de fato, mas quem disse que pode haver prisão ou não, e prisão não tem nada a ver com a formação completa da culpa, foi o Constituinte. Certo ou errado, altere-se a Constituição. Certo? Então ele fala o seguinte, prisão é ou em flagrante delito ou por autoridade competente. A autoridade competente é decisão em primeira instância, decisão em segunda instância ou decisão após trânsito em julgado. Então não tira a legalidade, a prisão em segunda instância, muito pelo contrário, porque formação, ainda que esteja preso, a formação da culpa, ela vai estar sendo discutida até o trânsito em julgado, em que pesa a prisão, seja em flagrante ou por autoridade competente. O que a gente tem, na verdade, é presunção de inocência. Até que ponto se vigora a presunção de inocência para que haja uma prisão, seja em primeira instância ou seja em segunda, até o trânsito em julgado? Na minha perspectiva, eu acho que o Leonardo ele pode contribuir, não sei qual que é a posição, mas a gente discute um pouco sobre isso, é o seguinte, como que se faz, certo, a presunção de inocência? Será que a presunção de inocência, ela de fato vai ser suprimida após o trânsito em julgado? Ou a presunção de inocência, ela vai ter a inversão após já a oferta da denúncia, ou após a primeira instância, ou após a segunda instância? Essa é a pergunta direta para você, professor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa presunção de inocência está sendo relativizada? Já emendando com a do Camilo? Totalmente. Eu, em alguns pontos, eu concordo com o professor Camilo, em outros eu discordo. Eu acho que, sem dúvida, a gente precisa discutir, são duas questões, né? A questão política, a questão da sociedade, do anseio social sobre um processo penal, velocidade do processo penal, a duração do processo penal e as garantias constitucionais de outro lado, que é uma questão eminentemente jurídica, né? Não há dúvida, eu concordo com o argumento de que o processo demora muito, eu concordo com o argumento que a justiça é lenta, mas esses defeitos que hoje acontecem no processo, em qualquer processo penal ou civil, você não pode jogar eles para cima da parte, especialmente no processo penal do acusado.
Né? Então, a delonga de um processo ser justificativa para você relativizar uma garantia para que o processo para que alguém comece a cumprir pena antes do momento que a Constituição prevê, não me parece correto. Eu acho que precisamos discutir isso? Precisamos. Talvez tenhamos muitos recursos? Sim, talvez tenhamos. Mas os recursos, por exemplo, se você somar o prazo que uma parte, advogado ou Ministério Público, tem para recorrer ao longo de um processo, não se passa de 200, 300 dias. O que explica um processo que demora 5 anos, 6 anos, 10, 20? Não é a possibilidade de recorrer, é a demora do judiciário em julgar. Isso sim. Agora, com relação à presunção de inocência, a meu ver, a Constituição é claríssima. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então vamos de trás para frente. Sentença penal condenatória é uma sentença do processo penal que condena alguém. Trânsito em julgado, isso é pacífico para todos nós que atuamos no direito, operadores do direito, que trânsito em julgado, a expressão trânsito em julgado significa não há possibilidade de recorrer. Né? E os recursos, basicamente, são os embargos, apelação, recurso extraordinário e recurso especial. O primeiro para o STF, o segundo para o STJ. No processo penal. Né? No processo civil você vai ter os agravos e tudo. E ninguém será considerado culpado. Bom, por que eu não vou presumir a culpa sobre alguém? Qual é o objetivo do Constituinte dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado? É a possibilidade da pessoa ter todas as ferramentas para se defender efetivamente e não ser considerado culpado. Não ser considerado culpado é ter direito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e não ter que cumprir uma pena provisoriamente. Isso é muito claro. A questão aí vem os argumentos, e isso que me deixa muito preocupado, Betão, são os argumentos assim, não, se voltar a presunção de inocência se após o trânsito de julgado, todo mundo vai ser solto. Mentira. O Sérgio Cabral vai ser solto. Mentira. O Odebrecht vai ser solto. Mentira. O Eduardo Cunha vai ser solto. Mentira. Por quê? Porque você tem as prisões preventivas, temporária e preventiva, que é exatamente a do artigo 61 que o professor Camilo se referia. A ordem judicial é para essas prisões e também para execução de pena no caso do trânsito em julgado, sem dúvida. Mas o artigo 5º 57, ele é uma regra, é uma cláusula pétrea. O professor Camilo pode dizer das cláusulas pétreas melhor do que eu. São aquelas imutáveis. Nem por emenda constitucional você pode restringir ou abolir. Então temos que mudar? Se vamos entender que, então a partir de agora o Brasil vai mudar o entendimento sobre a presunção de inocência. Ok, mas que se faça pela via correta. Qual? Uma nova Constituição. Né? A minha questão ou você cumpre a regra e aceita o que é direito e garantia a ferro e fogo, ou você não tem direito e garantia fundamental. Porque você vai ter, salvo engano, no inciso 1, a igualdade entre homens e mulheres. Então, se o STF consegue relativizar o inciso 57 do artigo 5º, que é a presunção de inocência, e é claro que ele relativizou, isso é assim, indiscutível, o que garante que amanhã ele não vai relativizar o inciso 1º, que homens e mulheres são iguais perante a lei, ou qualquer um dos outros incisos. Porque se você relativiza um direito e garantia fundamental para restringi-lo, você pode relativizar qualquer um. E esse argumento de, no outro país é primeira instância, no outro é segunda. Sim, sem dúvida o Brasil deve ser um dos mais amplos com relação à possibilidade de cumprimento de pena. E talvez tenhamos que discutir isso, mas a minha questão, veja, eu não digo que eu sou a favor ou contra a pessoa cumprir pena na segunda instância. Eu estou dizendo que, se vamos mudar o entendimento, temos que mudar pela via correta. Eu sou totalmente contrário ao STF ficar legislando. É o tal do ativismo judicial. Quer dizer, ele pega algo que a Constituição é clara e muda o que está escrito. Né? Então, acho que esse não é o caminho. Eu só queria fazer uma pontuação. O seguinte fato, Betão. Eu acho o seguinte, quem disse, né, que quando a gente tem, as cláusulas pétreas estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que não consta. A prisão, ela vai constar direitos e garantias, que a gente faz remissão ao artigo 5º. Mas quem disse, ou seja, que a prisão, certo, ela não tem vinculação com a culpa formada, também não foi eu, foi o Constituinte. Então, veja bem, seria diferente se o Poder Constituinte tivesse no artigo 5º, inciso 57, a seguinte expressão: ninguém será considerado culpado e preso, senão em flagrante delito. Aliás, ninguém será culpado e preso até o trânsito em julgado. Não teria discussão sobre isso. O STF não falou isso. O STF falou: ninguém será culpado
até o trânsito em julgado. E quando ele vai falar no inciso 61, permitindo as prisões, que ele fala prisão é por autoridade de competência, ele não vai fazer remissão a se é prisão preventiva, ele não vai fazer remissão se é prisão cautelar, ele fala prisão. Lei complementar, ou lei ordinária, que vem complementar e vai ser no âmbito do Código de Processo Penal, quais são os tipos de prisões e outras questões. Ou seja, a gente não tem no âmbito do Poder Constituinte a discussão sobre qual tipo de prisão que se refere. E até por uma questão de política, de fato legislativa, quem resolveu que fosse o amplo conceito de prisão por autoridade competente foi o Poder Constituinte. Eu acho que a gente teria que alterar a Constituição, é o contrário, é para querer que seja considerado prisão apenas após o trânsito em julgado, né? Mas o que é considerar a presunção de inocência? Então, e aí qual o objetivo da presunção de inocência? E aí a presunção de inocência é muito interessante, porque a gente pode fazer vinculação, o direito ele é sistemático, né? E é o interessante do direito constitucional, porque a gente trata sobre várias matérias, pode ser no âmbito do Código Civil, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito penal. O que é a presunção de inocência? A presunção de inocência é o seguinte, o réu ele fica inerte. Quem tem que apresentar provas é o Ministério Público, certo? A partir do momento que você traz a prova, o réu ele já tem que agora refutar essa prova. A presunção de inocência ela vai vigorar até a prova ser apresentada. É igual da mesma forma no âmbito sistemático do CDC, que a inversão do ônus da prova ela não é inicialmente contabilizada, a gente tem que ter o deferimento expresso pelo juiz ou no âmbito do Código de Processo Civil, que a gente tem que quem prova, quem acusa é quem constitui. Uma vez constituído, o MP fez a função dele, ele trouxe as provas ao processo. O juiz considerou aquelas provas em processo. Agora incumbe a parte contrária demonstrar se aquelas provas são pertinentes ou não, ou seja, inverteu a presunção. Então, no momento das alegações finais da defesa, já não há presunção de inocência no processo penal. É exatamente esse entendimento que a maior parte dos países democráticos entende a prisão antes da primeira instância. Sim, mas o país ele fica no limbo, né? Sim, mas a partir do momento que houve país... a prova em segundo houve a apresentação de prova, permite-se a prisão. Mas você está partindo do pressuposto de que nesses países você não tem uma Constituição que diz que ninguém será considerado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Veja, eu concordo mas que a nesses prisão, países mas, é assim que mas funciona, a prisão, doutor Leonardo, a prisão ela não consta nesse inciso, a prisão consta em outro. Culpa não tem a ver com prisão. Mas a prisão que consta no artigo 61 não é de execução de pena. É qual? É prisão provisória. Está escrito prisão provisória? Não, mas é claro que é sobre isso. Prisão. A presunção não, mas a presunção de inocência ela recai sobre o cidadão justamente para que ele não seja considerado culpado. Quer dizer, o que adianta você ter um princípio da presunção de inocência que a pessoa está executando pena? Então, tanto foi isso que o STF relativizou, que foi muito claro. Ele está relativizando o inciso 57 do artigo 5º. Ele não está falando sobre o artigo 61. Eu acho que o dia que a gente fizer uma reforma à Constituição, que na minha perspectiva não poderá ser reformado o artigo 5º, a gente constar que apenas pode haver prisão preventiva antes do trânsito julgado, a gente pode ter esse entendimento. A partir do momento que, por opção, até que a gente faça uma outra Constituição, só conste prisão pode ser feita por autoridade competente. Mas aí você está partindo tipo do pressuposto que a presunção de inocência ela serve apenas para o defendente ter a possibilidade prisão de não ter inocência e especificamente ônus probatório. O próprio Código de Processo Penal também vem trazer a questão do trânsito em julgado. E aí a gente da tem, mesma forma. E ele próprio fala que antes do trânsito em julgado só pode ser por preso essa razão a gente tem a discussão sobre a constitucionalidade, é o que está no STF, já foi decidido em 2016, exatamente como o Código de Processo Penal, que é anterior à nossa Constituição, ele está em desconformidade com a Constituição, a gente está fazendo a apreciação no Judiciário hoje, teve em 2016, agora tem as ADCs que a gente vê mencionar as duas que estão em tramitação, é justamente essa. Quem está desconforme é o CPP, que é anterior à Constituição. Agora, a decisão do Constituinte em diferenciar prisão com ônus probatório, aí a gente tem que ver, ou seja, primeiro eu tenho que revogar um. Não, mas não tem nada a ver com o ônus probatório. A presunção de inocência é justamente para evitar a execução de pena. Tanto é que o STF se manifesta sobre esse aspecto. Até por isso, a terminologia é presunção. O HC, inclusive, foi isso. O HC de 2016, a discussão foi essa, e o HC do Lula, a discussão foi sobre o inciso 57. E o que é maior absurdo, o STF relativiza um direito garantido fundamental, que é o do artigo inciso 57, num habeas corpus. Que a função precípua dele é analisar se é caso ou não da pessoa estar presa. Ele nem nisso deveria ter entrado em 2016. Mas só uma questão, doutor Leonardo. A gente não pode analisar
apenas o inciso 57, igual a questão do ABC. A gente tem que analisar a Constituição como um todo. Então, é o inciso 57 com o inciso 61. Sem dúvida. A gente não pode ter análises pontuais e fragmentadas. Mas como você bem disse, o artigo 5º é um direito garantido. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu colocar minha colher de pau. Há uma antinomia aí entre o artigo 5º e o 61? Eu entendo que não. Nenhuma. Nenhuma. Só há uma distinção entre culpa formada e possibilidade de prisão. Ô, Juan, deixa eu te colocar nessa conversa, que você Debate está igual plateia aí, né? né? O debate é alto nível, né? Você fica até com medo de entrar no meio. Alto, pois Mas, ô, Juan, teve cooperação internacional nesse caso específico do Lula? Teve. E como que se deu essa cooperação internacional? Então, teve cooperação internacional. Antes de falar especificamente desse caso do ex-presidente Lula, eu gostaria de fazer um conceito que é uma cooperação? Para o cidadão aqui de Nova Lima entender o que é uma cooperação. A cooperação internacional ela ocorre nos casos em que o fato ele transcende ao território nacional. Situações em que é necessário fazer prova, por exemplo, num país diverso. E como os doutores pontuaram bem aqui, cada país ele é soberano, ele adota políticas próprias, políticas específicas, que é o caso, por exemplo, do Brasil, ao entender que deve se prender em segunda instância, é uma decisão nossa, e os demais países, por mais que os consideramos avançados ou não, eles decidem de acordo com a sua vontade política. No caso específico da cooperação internacional, nós entendemos que há essa soberania e devemos respeitar, e aí a gente recorre ao outro país pedindo ele ou solicitando a ele que coopere, e essa cooperação pode ser feita por duas formas, através do auxílio direto ou então da carta rogatória. O auxílio direto, ele ocorre quando não há uma deliberação acerca de ato jurisdicional do país, do Brasil no caso. A carta rogatória é quando ocorre, por exemplo, uma situação em que há uma decisão judicial, especificamente de mérito, em que o juiz ele encaminha, por exemplo, ao Ministério da Justiça, que é a autoridade central, esse pedido para que essa carta seja cumprida lá fora. No caso do ex-presidente Lula, o que ocorreu foi um auxílio direto entre o juiz Sérgio Moro. Esse auxílio direto ele tem situações bem específicas de ocorrência. A regra é que essa cooperação se dá por meio do Ministério da Justiça, em que o juiz solicita ao Ministério da Justiça que vá até o outro estado e solicite essa cooperação. No caso do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro conversou diretamente com as autoridades dos Estados Unidos porque se tratou de regras procedimentais dos Estados Unidos, em que ele queria saber como que funcionava determinados procedimentos lá. Então, assim, entendo que esse auxílio direto ele foi correto, ele foi legal, ele respeitou o direito brasileiro e respeitou também o direito dos Estados Unidos. Existiu ali algum tipo de insegurança? Por exemplo, ouve-se falar muito que existiu cooperação internacional direta, que é o que você falou, não passou pelo Ministério da Justiça. Não há essa obrigatoriedade, né? No caso do auxílio direto, tratando especificamente de algumas matérias, não há essa obrigatoriedade. Como é que fica nessa situação, por exemplo, essa situação de um ex-presidente da República e talvez até de um presidente da República, quando tem esse auxílio direto? O correto, você como especialista na área, seria passar pelo Ministério da Justiça? Seria passar pelo Ministério da Justiça, uma vez que há um controle maior dos atos que devem ser cooperados. O Ministério da Justiça, ele tanto faz o pedido, como ele acompanha o procedimento todo. Então, assim, por se tratar de um ex-presidente, levando em conta as circunstâncias do caso, seria, sim, mais correto se ocorresse por meio do Ministério da Justiça. Mas a lei em si não impede que o juiz proceda da forma que ele procedeu. Então, isso esclarece bem, que ele não agiu fora do contexto legal. Não agiu fora dentro do parâmetro legal. O professor Camilo, o STF, e aí a pergunta fica para vocês dois também, tem sentido, isso é uma pergunta de um telespectador nosso, o Clêncio Otero, que ele tem sofrido
muitas pressões externas. E isso acaba dando uma sensação de seletividade nas decisões e tal. Como é que vocês veem isso e como é que vocês viram essa situação do juiz Sérgio Moro? Você quer falar? Pode falar. Bom, eu acho que essa espetacularização, que é um termo muito usado do processo penal, ela tem causado graves danos para o direito. Eu vejo isso claramente no nosso dia a dia e, por exemplo, você perguntou do Sérgio Moro, vamos lá. É um juiz tecnicamente muito competente, isso não há dúvida, conhece da lei, é um homem preparado, acho que é um homem sério, me parece ser um homem muito sério e com boas intenções, boas intenções. Mas, para mim, já ficou muito claro que algumas das prisões da Lava Jato foram exclusivamente para se forçar delações premiadas. Isso nós conversamos sobre isso lá na rádio. Na rádio, lembrou, né? Lembrei. A gente falava sobre isso na rádio. E isso, para mim, é gravíssimo, você prender pessoas para fazer delações, sabe? E a Lava Jato, ela demonstrou que isso, de fato, aconteceu. E você tem essa pressão social e que você divide, inclusive, a sociedade, né? Você tem o lado A e o lado B, e eles não conversam. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, como o Camilo disse, você conversa numa roda, assim, você vai com muito cuidado. Eu, outro dia, no encontro da escolinha da minha filha, a gente conversava com os pais, entramos nesse assunto. Quando eu vi todos os pais me olhando assim, meio assustados e tal, eu falei assim, não, gente, mas eu sou apartidário, eu não estou defendendo nenhum lado, a questão não é essa. Mas, enfim, ao ponto de ter um pai e... apesar da minha discussão com o professor Camilo aqui, a questão da interpretação dele extensiva ou restritiva do artigo 61, porque eu entendo que sobre o artigo 5º a gente não pode fazer interpretação restritiva, mas enfim, a discussão passa sobre isso. E chegou um pai ao ponto de me falar assim, está escrito na Constituição que pode prender em segunda instância. Isso não existe. Sabe, assim, chegou a este ponto, de ele afirmar categoricamente. E as pessoas hoje compram ideias nas redes sociais de forma muito fácil. O Humberto Eco falava que a internet permitiu a imbecilização da sociedade e o STF se propõe a isso, porque quando você tem ministros que falam, estamos ouvindo a sociedade, né? O Rui Barbosa dizia, né? Quando a opinião pública entra no tribunal, a gente sai pela porta dos fundos, né? Alguma coisa assim, a frase dele. Então, eu sou um crítico sobre isso, porque eu acho que os julgamentos são públicos, devem ser públicos, mas a partir do momento que começa a televisionar demais e a mídia parcial, existe a boa mídia, mas existe a mídia parcial que tem interesse em pressionar. Então você veja, o Sérgio Moro era um homem que inabalável pela mídia até determinado ponto histórico, né? Até 2017, ali meados de 2017, agosto, setembro, era um homem inabalável, ninguém trazia um assunto polêmico para cima do Sérgio Moro. A partir de determinado momento, começaram a questionar ele sobre auxílio moradia, né? Sobre os penduricários da magistratura. Por quê? Porque se começa a se perceber que cria um poder muito grande sobre um juiz, né? E aí precisa se fazer uma desconstrução. Vamos dizer assim, cortar as asinhas dele. Então a própria mídia, que antes jogava todos os confetes em cima dele, começa a falar, peraí, não é bem assim. Então eu sou um crítico sobre essas questões. Eu acho que o juiz, ele naturalmente tem o poder de interpretar, mas ele julga com base exclusivamente na lei e no direito, no ordenamento jurídico. Ele fala nos autos. Isso o Sérgio Moro, ele tem seu mérito. Porque a única entrevista que eu vi que ele realmente deu como entrevista foi aquele do Roda Viva, por uma questão excepcional. Então ele tem seu mérito sobre isso, sim. E aqui não é uma crítica sobre o Sérgio Moro, é uma análise geral. Então o juiz, ele fala nos autos sobre o direito. Ele, inclusive, tem obrigatoriamente de ser contra-majoritário. O juiz, ele tem que ter a capacidade de julgar contra a vontade das pessoas, contra a vontade da população, porque a justiça não é o que a maioria quer. Se fosse a justiça o que a maioria queria, nós hoje não seríamos católicos, não seríamos cristãos, né? Porque a maioria escolheu que Jesus fosse crucificado. Eu não professo nenhuma religião diariamente, mas... né? Nós sabemos disso. Sim. E isso é incrível, sabe, Betão? Assim, as pessoas com este nível de intolerância, isso me surpreende profundamente, tem os debates mais acirrados nas redes sociais, não conseguem conversar o PT com o PSDB, mas no domingo todo mundo está na sua igreja, no seu templo, rezando, falando de perdão, de compaixão, mas quando é o próximo, ninguém consegue. E o resultado final,
você ter um ex-presidente preso e as pessoas soltarem foguete como se Copa do Mundo fosse. Vejam, a questão não é que é importante ter pessoas que desviaram, hipoteticamente, nas suas condutas, serem responsabilizadas e presas. Não há dúvida sobre isso. Nós estamos discutindo a presunção de inocência. Se está certo ou não ele estar preso neste momento do processo. É a nossa discussão. Mas eu estou indo além. Eu estou dizendo, as pessoas comemorarem como fosse final da Copa do Mundo, você ter um ex-presidente preso, pelo motivo que seja, seja quem for o ex-presidente. Na verdade, para mim, isso é caso da gente entrar dentro de casa e lamentar. Sabe? É muito sério se ter um ex-presidente preso. Seja do PT, do PSDB, do PDT, do DEM, não interessa. Mas não é motivo de alguém pegar um foguete e soltar como se o Brasil fizesse um gol na Copa do Mundo. Cruzeiro e Atlético. Como se fosse Cruzeiro e Atlético. Isso é seríssimo. É seríssimo. E essa ruptura, a crise, realmente é importante para o crescimento. Só que nós estamos, como eu conversava com um amigo outro dia, fundando uma nova sociedade. Como será essa nova sociedade? Nenhum de nós sabe exatamente. Mas, infelizmente, uma coisa nós já percebemos. Ela é intolerante. Camilo, você quer dar continuidade nisso? Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é a relação, como é que você está vendo essas decisões do STF, se vai e volta, bate-boca entre os juízes, que não é nada que talvez não tenha acontecido, às vezes pode ter acontecido em outros momentos que não era televisado e as pessoas não ficavam sabendo. Mas, além de ser desagradável, causa-se uma insegurança nas pessoas, porque são duas pessoas da Suprema Corte que estão batendo boca e não é a primeira vez. Como é que você vê tudo isso e como constitucionalista? Você ensina uma coisa de manhã, de noite você tem que falar assim, ó, de manhã eu dei uma aula assim, de noite eu vou dar uma aula assada. A gente até brinca quando os alunos fazem a pergunta, a gente não sabe qual de fato vai ser a decisão, possivelmente, pela instabilidade. Mas assim, eu acho o bom, certo, da crise até sobre esse tema é que a gente está trazendo essas discussões para a dona de casa, para o lavador de carros, enfim, para o pai de um aluno, ou seja, a sociedade está a partir deste momento de crise se envolvendo com os destinos do país. Então essa minha posição divergente do Dr. Leonardo, eu acho que isso é muito proveitoso, porque a gente quando diverge aqui, nós trazemos para quem está nos observando, certo? Suscitar reflexões, aí ver qual que é o ponto, às vezes um ponto de convergência ou não. Então, o interessante é divergir e não necessariamente convergir. Talvez a democracia esteja mais na divergência do que na convergência. Os regimes autoritários são mais convergentes e menos instáveis. O regime mais instável é o democrático. Então, a partir desse pressuposto, que é a minha linha acadêmica, a minha linha profissional, que, eu acho o seguinte, diga-se de passagem, são pessoas aqui da minha convivência que eu tenho que baixar a cabeça e agradecer por ter amigos assim nesse nível. É recíproca admiração. Mas veja bem, eu tenho um ponto de vista de que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é muito natural, inclusive com essas discussões no STF. Porque é um mito a gente pensar que uma imprensa é imparcial. Não existe repórter. Você, Betão, você tem um posicionamento. Sim. Eu, como advogado, eu tenho o meu. Qualquer jornalista da Veja, da Caros Amigos, da Folha de São Paulo, do Estadão tem o seu posicionamento. É impraticável que alguém consiga depurar tudo o que pensa e não colocar signos de linguagem no que está escrevendo. Então, o problema do Brasil é que a gente tinha que tirar as máscaras e até a hipocrisia da imprensa do Brasil, na verdade, porque é o seguinte, a imprensa, ela não, no seu editorial, ela não se autoproclama, eu sou de direita, eu sou de esquerda, igual nos Estados Unidos, por exemplo. O Washington Post se coloca de direita, a Fox News se coloca de direita, a CNN se coloca de esquerda, o New York Times se coloca de esquerda no viés do Partido Democrata. Então, na verdade, a gente vai largar de querer enganar o eleitor numa falsa imparcialidade e aí permite que a gente leia um artigo sabidamente de esquerda, para a gente procurar um sabidamente de direita, a gente construir o nosso entendimento. Então, da mesma forma, juiz. Não existe juiz imparcial no ponto de opiniões. Obviamente, o direito não pode ser politizado. Como que a gente tem... qual que é o nosso resguardo? Eu tenho certeza que o político, que o doutor Sérgio Moro tem um seu viés, aliás, eu tenho quase certeza de qual já seja, inclusive, né? E obviamente, ele tem muitos erros, inclusive, na sua construção, há várias decisões, por exemplo, que eu sou crítico sobre elas, da mesma forma. Mas, veja bem, o interessante do nosso... Qual que é a nossa segurança jurídica? Não é a decisão do juiz, é como ele chegou àquela decisão. Ele tem que fundamentar, porque quando ele fundamenta,
ele possibilita que a segunda instância, o grau de revisão, possa saber quais são os indícios que ele chegou àquela decisão X, que ela não pode ser política, mas ela tem sim um viés, e aí daquela forma a gente pode reverter ou não. Da mesma forma, muitos se questionam sobre o STF, porque o STF é indicado pelo presidente da República. Bom, nos Estados Unidos é a mesma coisa, certo? Indicado pelo presidente. Na França, por exemplo, a gente tem um sistema um pouco diferente. Um terço é indicado pelo presidente, um terço pelo Senado, um terço pela Câmara. Mas estão todos políticos. Se a gente simplesmente trazer juízes egressos de carreira da magistratura, a diferença é que eles vão estar muito mais politizados e a gente não vai saber qual que é o lado deles. Pelo menos essa indicação eu sei qual que é o lado. Não se pode nem questionar muito isso sobre o nosso STF, porque exatamente. A maioria, que foi a que votou contra o habeas corpus do Lula, do presidente né? Lula, foi indicado pelo PT. Né? Quer dizer, os 6 ali que votaram contra foram indicados pelo PT. E a gente pôde já saber... Isso não é um... Isso faz parte até da democracia, faz parte. Né? E sobre esse sentido é interessante saber o seguinte, a gente sabe quem foi indicado ali pelo Lula, então a gente sabe como é que vai ser mais ou menos a dinâmica e até mesmo eles votando contra, a imparcialidade deles nesse sentido, até porque possibilita que a sociedade controle. Um outro exemplo é o seguinte, olha a polêmica que teve na indicação do próprio Ministério Público, na indicação da Procuradoria-Geral da República. Olha a politização, o grupo da Raquel Dodge, radicalmente contrário ao grupo do Janot, certo? E brigando entre eles, e o Janot até hoje utilizando as mídias sociais, ou seja, isso não chegaria à nossa percepção se não fosse a indicação do presidente da República entre eles. Se fosse simplesmente carreira, você subir na carreira, essas disputas mesquinhas internas não chegariam ao nosso alcance. Então, eu acho que é muito interessante essa divergência e mostra que o direito não tem um positivismo de que já tem uma solução pré-estabelecida, mas possibilita que eles, discutindo, fundamentem e trazem a gente para perto. Eu posso falar nesse sentido que, por exemplo, no julgamento do Lula especificamente, o TRF4, dos 3 que condenaram unanimemente o Lula, 2 foram indicados pela gestão do PT. 2 foram indicados pela gestão do PT. E foi unânime. Dos 5 que votaram na turma no STJ, os 4 foram indicados pelo PT, inclusive com a mão específica da Gleisi Hoffmann, que indicou os ministros. Então, ou seja, não pode a gente simplesmente politizar falando que foi um julgamento político, não. É divergência sobre o trato do direito, e no trato do direito a gente vai entender como que se chegou aquele caminho, aí eu tenho uma posição, o doutor Leonardo vai ter a dele, o doutor Juan vai ter a dele, mas possibilita a sociedade envolver. Mas que não há dúvida que um julgamento, assim, eu fico me perguntando, por exemplo, a discussão sobre o HC do Lula. Se fosse sobre o HC do José, qual seria o resultado? Eu não acredito que seria o mesmo. Não estou dizendo que... Eu estou dizendo que não seria o mesmo nem pela mesma quantidade de 6 a 5. Sim. Sabe? Assim, é incerto qual seria o resultado. Agora, eu acho que no caso do STF e de todos, a política ela tem permeado na decisão. Eu não vejo ela escapar disso. Talvez seja bom, talvez seja ruim. Mas eu é bom que como seja, uma coisa ruim. É bom que seja, sabe por quê? Porque a gente julgou um presidente. Pois é, então mas a sociedade mas o ela juiz, tem que... ele não pode ser, que difícil, condenasse. A minha questão não é se condenou, não condenou, se prendeu sim. Lula, senão a minha questão é outra. Mas a minha questão é, o julgador, ele pode até sofrer as pressões, mas ele não pode se sentir pressionado e decidir por que está pressionado. Talvez se não fosse o Lula, seria... A própria questão das ADCs, que estavam para ser pautadas muito antes do HC. Eu até acredito que se não fosse o Lula, seria 11-0 contra o Lula. Talvez. Até por conta, o Dias Toffoli foi um advogado que começou sendo advogado de associação e alçado lá pelo José Dirceu, enfim, o Lewandowski, né, da mesma foi advogado da AGU, tudo. Mas assim, agora, como a gente sabe que a maioria lá dentro foi indicada pelo PT, e aí gerou essa instabilidade, quase um empate, obviamente houve essa incerteza, se condena ou não o Lula, tudo bem, mas possibilitou que a incompostura do judiciário em não conseguir dar uma solução para alguém que a gente tem que lamentar, que é um presidente da República, possibilitou a sociedade que reflita. E se o Lula vai estar preso ou não vai ter preso, se vai ter impunidade ou não vai ter impunidade, pelo menos a
A vacilação que o STF está tendo nesse momento está colocando uma sementinha na cabeça de todo mundo que está aí resignado acompanhando esse debate a refletir como que a gente vai votar, qual que é a nossa responsabilidade daqui para frente. E eu acho que o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher daqui a pouco. Não é a prisão do Lula que vai melhorar nada. Sem dúvida. Mas isso eu acho que é sempre um ganho para a sociedade. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a sociedade tem que compreender que não é o direito penal que resolve os problemas dela. Com certeza não. Ô, Juan, você está aí pelejando aí, deixa eu falar, deixa eu falar. Aqui se essa turma fala 3 horas sem beber um copo de água. Em compensação, quando ele fala, né, a gente escuta até as músicas. É mais neutro. É que é neutro, não é? Porque cooperação internacional, tu já falou, fala aí que eu quero ouvir. Mas eu queria fazer uma complementação ao que ele falou sobre o juiz do STJ, que foi indicado pela Dilma, que foi, salvo engano, o Marcelo Navarro. Foram 4 dos 5, né, na verdade, Isso, da turma. mas esse caso específico do Marcelo Navarro tem uma peculiaridade, que ele foi acusado de ir para o STJ, indicado pela presidente Dilma, especificamente para agir no caso do Marcelo Odebrecht. Então, se ele ia agir no caso do Marcelo Odebrecht, por que não agir, né, no caso do presidente Lula, que tem uma importância muito maior no partido do que o próprio Marcelo Odebrecht? E também, complementando o que eles falaram a respeito da evolução da sociedade a partir do momento em que ela começa a se envolver mais nas questões políticas, eu entendo que isso é um grande avanço também, embora eu tenha umas certas ressalvas. Eu acho que as pessoas, elas precisam compreender um pouco melhor as notícias, compreender um pouco melhor as informações, para com mais argumentos debaterem. De todo modo, eu entendo que isso é algo que era necessário, tendo em vista que, se você for olhar bem, há 10 anos atrás, se você perguntasse a alguém se ele conhecia o nome de algum ministro do STF, ninguém saberia dizer. E se você perguntasse quem que conhecia os 11 jogadores da seleção brasileira, nada contra o futebol, mas todo mundo saberia informar. Então, assim, creio hoje está ao contrário. Hoje está ao contrário. Hoje ninguém, assim... mas a minha grande maioria não sabe quem são os 11 jogadores da seleção. E eu, particularmente, e conhece gosto de os futebol, ministros do STF. Já sabemos. O meu único medo em relação a essas questões, eu acho que o Dr. Juan está coberto de razão e a sociedade participar das discussões, isso é fundamental, mas tem que participar com cuidado, porque as pessoas vão como manada atrás da informação que lhe agrada, ainda que não seja verdadeira. Outro dia um amigo me mostrava a foto do Lula preso no carro que ele foi, né? Parece que a placa era 292 ou 272, e alguém pegou a placa do carro da Polícia Federal e fez assim, decreto 90 de não sei quanto, artigo 292, corrupção. E as pessoas começaram a republicar. Veja, o Código Penal tem 160 artigos. Como que o 272 ou 292 era o da corrupção? Nessa seara, a gente tem que ter muito cuidado com as fake news, por exemplo, que são espalhadas por aí. Nós discutimos ontem isso aqui também. E as pessoas tomam isso como verdade. E aí você imagina assim, as pessoas começam a discutir direito sem nunca terem lido a Constituição ou o Código Penal. Ou pior, ao menos sem ler, por exemplo, a decisão do juiz. Sem ler, exato. Eu vejo uma série de pessoas criticando o Sérgio Moro, criticando as decisões dele, mas se você for perguntar para essas pessoas se elas leram a decisão dele, sabe o argumento e a fundamentação que ele chegou àquela conclusão. Porque eu acho que a discussão, assim, a discussão política, o processo demora muito e tudo mais, tudo bem, é uma discussão que as pessoas, pela sensação que tem do dia a dia, é uma coisa. Agora, as pessoas discutirem se a presunção de inocência ela está correta ou não sob o aspecto técnico, sem nunca terem lido nada sobre o assunto, isso me causa espanto, porque as pessoas vêm com esses argumentos de forma intolerante. Vem com achando que o direito penal vai resolver o problema. Achando que o direito penal vai resolver, e não é esse o caminho. Juan, deixa eu te perguntar uma coisa. Na Corte Internacional, na ONU, o presidente Lula, os advogados do presidente Lula, fez uma representação. Quais são as alternativas que ele tem agora para frente, tanto na Corte Internacional de Direitos Humanos, quanto também na ONU? Também é uma pergunta minha, que também inteirou ela junto com a do Clenso também, que ele nos assiste aí, está de antena ligada lá, porque o debate está quente. Um abraço, nem intervalo vai ter, nós estamos fazendo um programa direto, e já está passando igual um foguete, né? O que acontece? Nossa. O Brasil, ele está vinculado aos sistemas internacionais de direitos humanos, tanto o sistema interamericano de direitos humanos,
quanto ao sistema onusiano de direitos humanos. Agora, uma vez que já esgotaram os recursos externos do presidente Lula, internos do presidente Lula, se ele entendendo que houve alguma inconvencionalidade, vamos focar especificamente no sistema interamericano de direitos humanos, que eu entendo que seja uma via mais fácil dele obter alguma resposta. Ele entendendo que houve alguma inconvencionalidade em relação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao Pacto São José da Costa Rica, ele pode recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apontando qual foi a inconvencionalidade que ele entendeu que ocorreu. O Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê essa questão da presunção de inocência, embora ele não dê um conceito formal expresso do que seria a presunção de inocência, de como que essa presunção de inocência deve acontecer. Então, esse seria o primeiro caminho. A Comissão Interamericana, avaliando a reclamação, entendendo que houve alguma inconvencionalidade, ela vai solicitar providências ao Estado brasileiro, uma vez que ele foi condenado pelo Estado brasileiro, de modo geral, vai solicitar informações no primeiro momento, e se for entendido que houve alguma inconvencionalidade, ela vai recomendar ao nosso país que proceda das formas lá, né, que o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê para corrigir eventual inconvencionalidade. Embora isso, no caso do ex-presidente Lula, vá ocorrer mesmo somente quando ele, depois de interpor recurso especial, que ainda há essa possibilidade, e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O professor Camilo, para a gente encerrar, a gente está num momento de insegurança jurídica no país? Eu acho que a gente está num momento de reflexão sobre o país, certo? Insegurança seria se não tivesse essa reflexão. Eu acho que, com Vênia, da mesma forma, né, a gente não pode politizar o judiciário ao ponto de querer que decisões tão caras para a democracia sejam tomadas por pressão. Mas o judiciário que também volta as costas para a sociedade também não é um judiciário democrático pelo critério da soberania popular. Até porque há sistemas, obviamente não é o nosso, que inclusive o judiciário é empossado por critério eletivo, por exemplo, como os juízes estaduais norte-americanos. Mas, enfim, eu acho que a gente teria que pensar da seguinte forma. Obviamente, é uma questão de posição, né? Para mim, presunção de inocência e formação de culpa são estágios diferentes. Presunção de inocência ocorre em momento inicial e tem a ver com ônus de prova, e a formação de culpa é outro critério, em que pese, da mesma forma, um outro dispositivo falar sobre prisão, que da mesma forma não trata que tipo de prisão e traz como um todo. Mas eu acho interessante a gente discutir o seguinte fato. Qualquer discussão que a gente vá travar, eu acho que a gente teria que repensar da mesma forma o foro com prerrogativa de função, porque se a gente tem uma prisão hoje do Lula, e podia ser o José das Couves, o Mané, quem quer que seja, certo? O interessante é que a Lava Jato já fez quase 200 prisões e com a condenação em segunda instância. E até hoje o STF não fez um julgamento, porque o nosso judiciário não está aparelhado. A gente está para receber agora uma denúncia do Aécio Neves, mas e cadê do Aécio? Vai decidir agora se vai receber ou não. Cadê a da Gleisi Hoffmann? Cadê decidido, a do Lobão? Agora, né? Passou unânime. Recebido, hoje. E quanto tempo já tem isso, né? E a gente fala, mas o Aécio está preso. Não é porque está julgando apenas o Lula, é porque quem está analisando o caso do Aécio é o STF. Então, o problema nosso é o STF, que é uma corte constitucional, e está virando corte recursal, ele não comporta isso. E aí o interessante é o seguinte, durante o ano passado, a Suprema Corte norte-americana julgou 1.000 processos. Durante o ano passado, prescreveram no Brasil mais de 1.000 processos. Teve mais prescrições do que todo julgado da Suprema Corte. Então, se a gente quer também, da mesma forma, analisar que prisão, por mais que seja uma questão de hermenêutica jurídica, talvez uma solução, certo, seria uma legislação complementar para regulamentar a matéria e falar o seguinte, enquanto houver recurso, suspende-se, igual no âmbito de quem tem a prerrogativa de função. O deputado, o senador, o presidente da República, enquanto ele responde processo, fica suspensa a punibilidade até que saia do cargo, e o que fatalmente vai ocorrer com o Temer. Assim que ele sair
da presidência da República, ele já vai ter a citação dele lá, ele vai responder o processo dele. Pois bem, então se a gente quer concomitantemente um sistema que entende presunção de inocência até o trânsito em julgado, a gente poderia ter, isso é uma alternativa, certo, para essa interpretação extensiva, que os recursos, quando são manejados, também suspenda a punibilidade para que a gente não tenha o que para mim na verdade, é um ponto de inflexão, certo, permanente do nosso ordenamento jurídico, que permite que tenha mais prescrições do que um julgado inteiro de uma Suprema Corte de um país democrático, simplesmente pelo manejo irresponsável de recurso. A advocacia penal é brilhante. A gente tem, eu acho que um grande professor de todos nós, que é o Heráclito Sobral Pinto, certo? Então, por todos nós que prestigiamos o Sobral Pinto, a gente entende que quando todas as esferas do direito sucumbem, o advogado penal é quem vai brigar pelas liberdades, certo? Mas uma pequena parte que seja, use responsavelmente. Obviamente, a gente não deve analisar o direito constitucional com pequena parte. Assim como você né? tem o judiciário, o Ministério Lógico, Público. outros tantos. Claro. Eu acho que a gente poderia, então, se quiser repensar, analisar uma legislação complementar nesse sentido. Seria uma conveniência. Mas, assim, até lá, eu acho que a segunda instância é um bom contraponto, analisando sistematicamente os dois incisos e com a presunção de inocência até a segunda instância, num órgão colegiado. Doutor Então, Leonardo. eu só gostaria de fazer uma pontuação antes Sim. que o colega fale. Sim. É o seguinte, é porque nada impede que o presidente Lula chegue até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que ocorre é que o sistema interamericano de direitos humanos ele é dividido em duas fases. Primeiro, você tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que analisa inicialmente o processo, entendendo ela, não conseguindo ela resolver a questão, ela encaminha esse processo à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todavia, essa comissão consegue resolver cerca de 80%, salvo engano, 90% dos processos, e somente uma pequena parcela chega à corte mesmo, que está situada lá nos Estados Unidos. Bom, então ele tem chance, né? Sim. Doutor Leonardo, é um direito penal para cada um? É um direito penal para cada Eu um. lembro sem que dúvida. teve uma vez que você colocou, eu vi uma postagem sua, você falou que você estava chegando acho que em Goiás e tal, numa cidadezinha, falou, bom, acabei de chegar aqui, Vamos ver como é que vai ser a audiência. Exato. Vamos ver qual direito penal é aplicado Vamos aqui. ver se o juiz pergunta antes, não pergunta. Eu acho que sim, sabe, ô Betão? E na pontuação final do professor Camilo, eu divirjo completamente, porque eu não transijo com direitos e garantias fundamentais. E eu acho que, minha opinião é que o artigo 5º, ser cláusula pétrea, ele está muito acima do 61. E a interpretação, para mim, não pode ser restritiva. E penso isso Mas porque... eu não citei artigo 61, não. Eu citei artigo 5º, inciso 61, dentro do artigo 5º. Ah, não, sim. Mas a interpretação não pode ser restritiva, ela tem que ser extensiva sobre o inciso 57, exatamente, o inciso 61. Mas a minha maior questão é, você imagine se um presidente que saiu do governo, eu não sou petista, você sabe muito bem disso, eu não sou lulista, muito menos, eu sou apartidário e, na verdade, eu não tenho partido e voto em ser apartidário, é isso, e voto em qualquer pessoa que eu sinta confiança. Nunca votei no Lula e raras vezes votei no PT. Mas você imagina que se, na minha opinião, relativizaram, mais uma vez, um direito de garantia fundamental com um ex-presidente da República que saiu do governo com 87% de aprovação, inquestionavelmente trouxe avanços sociais. Isso é inquestionável. Se cometeu crimes, que tenha um processo justo, devido e que responda por esses crimes na medida do que o direito permite. Mas se fizeram isso com ele, e que teve toda essa comoção nacional, com uma dificuldade até para ele se entregar à polícia, imagine o que não faz com o pedreiro, com a dona de casa, com o lixeiro, com o professor, com o médico, com a pessoa do dia a dia, com o cidadão que não tem ninguém na porta da Justiça Federal gritando o nome dele. Esse é o meu medo. Então é por isso. E a presunção de inocência para mim é presumir inocência, a pessoa é inocente até o trânsito em julgado. E o direito tem que proteger ela como se inocente fosse. Ah, mas as provas demonstram. Não interessa. Até o trânsito em julgado é o que a Constituição diz. Não gostamos? Estamos em desacordo? Precisamos mudar? Vamos discutir. E vamos mudar com uma nova Constituição. Juan, muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Suas considerações finais aí. Olha, então, especificamente do momento político que a gente vive, eu acho que o Brasil está avançando. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ficar mais claro para todo mundo, para toda a população,
esse avanço. Talvez agora a gente esteja passando por um momento sombrio, mas eu entendo que é um momento de transição, e especificamente em relação ao direito internacional, como eu disse, o presidente Lula, entendendo que houve alguma inconvencionalidade, algo que afrontou diretamente o Pacto de São José da Costa Rica, após esgotado todas as vias de recurso interno, ele pode acessar essa jurisdição, que vai estar pronto para analisar o caso dele e resolver na medida que eles entenderem que devem resolver. E em relação à cooperação internacional, eu não sei se ficou bem claro, mas entendo que o juiz Sérgio Moro utilizou de um meio legal cabível, que está previsto na nossa legislação, e utilizou dentro das possibilidades lá que a legislação prevê, por não se tratar de uma decisão em que haja mérito jurisdicional do Estado, mas sim por falar a respeito de procedimento. Então ele não infringiu a legislação, que é o nosso Código de Processo. E é isso, eu quero agradecer novamente a você, ao cidadão de Nova Lima, por ter essa paciência de estar aqui escutando a gente. Espero que eu tenha contribuído e ajudado aí. Ajudou demais, e é isso que a gente precisa aprender a fazer num país democrático, né? É essa discussão que a gente tem que ter, é isso que eu quis trazer hoje, que a matéria não é simples, não é fácil discutir essas coisas, e não tem, a gente não tem o direito de ficar discutindo as coisas sem ter o conhecimento técnico. Então todo mundo viu aqui o que é o conhecimento técnico e por onde perpassa toda essa situação, não só do presidente Lula, mas de tantas outras pessoas que precisam da prestação jurisdicional. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.